canal Um Jovem Católico. E no vídeo de hoje falaremos sobre Halloween. Para entendermos melhor a origem do Halloween, é necessário conhecer o Samhain. As antigas tribos celtas dividiam o ano entre metade luz e metade trevas. E o Samhain era o feriado que dava início então à metade das trevas, mais precisamente em 31 de outubro. Os celtas acendiam fogueiras nesse dia para celebrar a chegada do novo ano e celebrar também as colheitas que vieram durante a metade da luz. E eles acreditavam que nessa época os vivos ficavam presos no mundo dos mortos e os mortos poderiam andar tranquilamente no mundo dos vivos. Daqui a pouco a gente fala novamente sobre o Samhain, porque agora a gente vai falar sobre a Lemúria, que era um festival pagão romano que tinha como intuito acalmar os espíritos dos mortos e era celebrado no dia 13 de maio. E acreditavam que os espíritos dos mortos, chamados também como larvas, apareciam para atormentar então as almas dos vivos. Para acalmar então os mortos, os romanos deixavam bolinhos como oferta ou então jogavam leite no túmulo dos mortos. Lá no ano de 609, a Igreja Católica então incorporou essas festividades da Lemúria e converteu-a no Dia de Todos os Santos para celebrar os mártires cristãos. E isso deu tão certo, que a igreja tomou a decisão de transferir essa data do Dia de Todos os Santos, que era celebrado então em 13 de maio, sobrepondo a festa da Lemúria. Então a igreja transferiu lá para 1º de novembro, um dia depois então do festival do Samhain, da festividade do Samhain que a gente viu no começo do vídeo. Então, celebrando o Dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro, ajudava a apagar um pouquinho da questão macabra do Samhain, que era celebrado um dia antes, no dia 31 de outubro. E justamente pelo fato do Samhain ser um dia antes do Dia de Todos os Santos, passaram então a chamar o Samhain de Noite de Todos os Santos, ou All Hallows Evening em inglês. Então a partir daí o nome foi abreviado de All Hallows Evening para All Hallows Evening e depois para o que a gente conhece como Halloween. Aí a igreja então criou também no dia 2 de novembro, um dia depois do Dia de Todos os Santos, as festividades, a celebração do Dia dos Finados. E não celebrava somente os mártires cristãos, mas todos os fiéis finados. Talvez você esteja pensando, bom, Halloween, doce ou travessura, de onde será que vem o doce ou travessura? E isso eu te respondo agora. A igreja sempre pedia para os cristãos rezarem pelas almas, porque podiam estar no purgatório. Então as crianças, de forma bem esperta, passaram a se oferecer para rezar pelas almas dos finados em troca de bolinhos. E esses bolinhos passaram a ser chamados então de bolinho das almas. E as crianças então saíam batendo de porta em porta na noite do Dia de Todos os Santos, se oferecendo para rezar pelas almas do purgatório em troca dos bolinhos das almas. Acredita-se que foi com essa tradição que surgiu o que conhecemos hoje como doce ou travessura. Agora, sobre a figura das bruxas. A criação das bruxas teve origem por volta do século XVI. Teve sua imagem inspirada em uma personagem da mitologia inglesa chamada Hag. E essa personagem vivia em árvores e sufocava as pessoas. Vou colocar aqui no canto a foto da Hag para vocês verem. Meu Deus, feia pra burro. Outra coisa muito comum no Halloween são as máscaras. E onde que teve a origem das máscaras serem usadas no Halloween? Bom, acredita-se que no Dia de Todos os Santos tinham aqueles beberrões que bebiam pra caramba e acabavam fazendo coisas erradas por conta de estarem embriagados. E por conta disso, acabavam ocasionando destruições, incêndios e tudo mais. E assim como as crianças que não recebiam os bolinhos das almas conforme achavam que deveriam receber, também depedravam as coisas, incendiavam e tudo mais. E para esses vândalos manterem o sigilo, foi necessário então eles usarem uma máscara, Então é isso que ficou meio tradicional, eles usarem a máscara para manterem o sigilo e ninguém saber quem eram eles, E uma das máscaras bem conhecidas do Halloween é a máscara do V de Vingança. Coloca aqui a máscara do V de Vingança. E a máscara do V de Vingança tem como base, tem como origem, foi inspirada em um terrorista católico, isso mesmo, terrorista católico, entre 15 milhões de aspas, chamado Guy Fawkes. Era católico? Tá, mas era um baita de um retardado. Por quê? Eu vou contar o que ele queria fazer. Em 5 de novembro de 1605, o retardado do Guy Fawkes queria literalmente explodir o rei da Inglaterra. E para isso ele colocou 36 barris de pólvora embaixo do parlamento inglês. O plano não deu certo, ele foi enforcado, o sangue do corpo dele foi drenado, ele foi esquartejado e finalmente jogado ao fogo. E por mais estranho que possa parecer, no ano seguinte, no dia da sua prisão, as crianças saíam na rua para fazer bagunça e tudo mais,
para zombar da memória de Guy Fawkes. Por mais estranho que isso possa parecer, isso é celebrado até hoje, conhecido então como o Dia de Guy Fawkes. Vou colocar na tela para vocês verem então alguma foto ou vídeo do Dia de Guy Fawkes. No começo era uma grande chacota, uma grande zombaria com a memória de Guy Fawkes. Hoje é uma festa mais inofensiva, né? Mas até agora a gente está falando de celtas, de romanos, Inglaterra e tudo mais. Mas qual que são os elementos do Halloween americano, que é o que a gente conhece nos dias de hoje, né, nos Estados Unidos? Quando os puritanos chegaram na América, vieram junto com eles as suas tradições. E assim como o Brasil, os Estados Unidos abrigam uma vasta cultura, são culturas diferentes de vários povos diferentes. E com isso surgiu o Halloween moderno, misturando essas tradições, essas culturas inglesas, escocesas, irlandesas, portuguesas e tudo mais, dando esse misto, esse geral, surgindo o Halloween que a gente conhece. E nesse Halloween que a gente conhece, tem alguns elementos, né, que a gente acaba vendo e não faz ideia de como surgiu. E um desses elementos é a famosa lanterna de abóbora. Coloca aqui uma lanterna de abóbora. Então, um dos famosos é essa lanterna de abóbora. Como será que surgiu então a lanterna de abóbora? A origem da lanterna de abóbora surge então da história de Jack o Miserável. Quem que era Jack o Miserável? Ele era um cara tão sinistro, mas tão sinistro, que ele conseguiu ser expulso do inferno. E Satanás teve pena dele. Como se Satanás tivesse pena de alguém, né? Mas tudo bem. E Satanás, tendo pena de Jack o Miserável, deu para ele então um pedaço de pedra, um pedaço de brasa do inferno. E Jack o Miserável pegou esse pedaço de pedra e colocou dentro de um nabo. Isso mesmo. A lenda, a história da lanterna de abóbora, na verdade não era uma abóbora, era um nabo. Então Jack o Miserável colocou essa pedra do inferno dentro do nabo e saiu andando por aí, vagando, né, segurando seu nabo, sendo iluminado por uma pedra do inferno flamejante. Chegando na América, o nabo então foi substituído pela abóbora, porque a abóbora é maior, é mais bonita, é mais vistosa e ficaria mais legal para colocar essa tradiçãozinha macabra do Jack o Miserável em prática, né? E também porque na Europa não existiam abóboras naquela época, né? Mas enfim, essa é a história do Jack o Miserável, que dá vida, entre aspas, a essa tradição da lanterna de abóbora, um tanto quanto macabra. E a origem das mortalhas, aqueles famosos fantasmas de lençol. Antigamente as mortalhas causavam muito medo nas pessoas, né? Porque as pessoas tinham uma imaginação mais fértil e ainda não tinha essa questão de ser transformada em algo como lençol que a gente conhece por hoje, por exemplo, né? Aqueles famosos fantasminhas de lençol. Mas na época as pessoas imaginavam que tinha algo por baixo daquelas mortalhas, daqueles panos que cobriam o corpo dos mortos, né? Então as pessoas ficavam aterrorizadas e não entendiam. A imaginação era tão fértil que as pessoas ficavam absurdamente com medo, achando que de fato tinham mortos e almas, espíritos vagando por aí, por baixo daquelas mortalhas, por baixo daquele tecido. E isso poderia deixar alguém completamente doido e morto de medo, assim, aterrorizado. Hoje se tornou algo banal. E com o passar dos tempos, o Halloween foi ficando algo tão ruim, tão cabuloso, tão estranho, que começou a assustar a população. Por volta dos anos 20 e 30, o número de crimes como incêndios, esculhambações públicas, assaltos, estupros e tudo mais acabavam se duplicando, triplicando, quadruplicando, e isso deu o apelido para o Halloween de Dia do Demônio. A gurizada, no dia do Halloween, abriam as porteiras para os animais fugirem, enfim, esculhambavam a fazenda dos outros, e na roça o Halloween passou também a ser chamado como Noite da Porteira, por conta dessas travessuras, desses vandalismos que os jovens cometiam nas fazendas na época. No ano de 1933, o Halloween ficou conhecido como o Halloween Negro, porque as destruições alcançaram um nível absurdo, tão absurdo que não teve igual até hoje. Isso levou o Estado a intervir e a sociedade acabou amenizando e diminuindo um pouquinho essa loucura, essa barbárie que era o dia do Halloween, para algo mais suave, mais tranquilo, que a gente conhece no dia de hoje, né? Que são as fantasias, as festinhas de curso de inglês no Brasil, a questão das crianças saírem para pedir doces ou travessuras, enfim, comparado ao Halloween Negro, ao Dia do Demônio e tudo mais, acabou sendo bem amenizado para que pudesse ser algo mais social, né? Talvez você possa perguntar: Lucas, é lícito? Eu posso ir numa festa de Halloween? Bom, eu te respondo: eu não iria. Não aconselho você a ir também. Vimos que não é uma festa com origens cristãs, muito pelo contrário, tem várias ramificações, né? Com várias origens, sabe? Então assim, eu não aconselho você a ir. Não é uma festa neutra, não é uma festa cristã, e a gente viu que as origens do Halloween são um tanto quanto macabras, né? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Se você gostou, deixe aí um like,
comente e compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam saber a origem do Halloween e aprender de fato o que é o Halloween e não praticar, né? Porque nós somos cristãos, somos católicos. Tem tanta festa boa, católica, cristã, que a gente possa praticar. Tem tantas festas neutras que a gente pode ir também, como aniversários. Hoje em dia tem os chá de bebês, chá de panela, enfim. Tantas festas neutras e legais que dá pra gente ir, né? Que são festas que não agridem, de certa forma, a nossa fé. Por mais que o Halloween hoje é mais tranquilo do que no passado, por mais que o Halloween hoje não passe de fantasiazinhas, musiquinhas, curso de inglês, por mais que tudo isso tenha sido amenizado, a gente não pode dar brecha para o demônio. O demônio precisa de uma portinha para entrar e fazer o estrago na nossa vida. Então, eu não aconselho vocês irem, tá? Então, mais uma vez, compartilhe nas redes sociais para que mais e mais pessoas possam saber sobre o Halloween. Beleza? É isso aí. Fique com Deus e com a Santíssima Virgem. Tchau!